Bom, eu acho que mais importante do que você ficar me ouvindo do outro lado do rádio é você participar ativamente, como participou ontem, fazendo o seu protesto contra esses aumentos abusivos, sucessivos, inadmissíveis durante uma pandemia de gasolina, de energia elétrica. Aumento de salário ninguém fala. Só se fala em colaboração, só se fala em perder emprego, só se fala em, olha, eu preciso do seu lugar para uma pessoa mais competente, ou infelizmente você é muito competente, não há mais lugar para você aqui. Infelizmente só se ouve isso. Tá? Vou mandar 10 embora para contratar um só. Só se fala nisso no Brasil. O Brasil parece um país que vive numa dimensão diferente, ou num mundo diferente, ou num planeta diferente. Parece que nós estamos inseridos no contexto de Marte, por exemplo, que é o grande sonho de colonização da raça humana. Não parece que a gente está no Brasil. O Brasil não parece que está no planeta Terra. Parece que está em outro lugar. Qualquer lugar do mundo as pessoas estão fazendo plano de isenção de energia elétrica para as faixas mais pobres e cumprindo esses planos. Não é só para inglês ver. Veja o caso da Enel, por exemplo. Não é? Havia milhares, mas milhares de comentários em São Paulo, milhões no Brasil. Comentários sobre São Paulo, sobre o estado de Goiás, onde a Enel esteve já, de que os aumentos colocados aqui em São Paulo eram abusivos. Isso quem disse foi o órgão oficial, foi o PROCON, mas o cara que recebeu a conta é o que mais sente. Não precisa o Capês me avisar que tem aumento abusivo de energia elétrica, o povo já faz isso. É por isso que eu acho que esse veículo, o rádio, ele serve muito para interatividade, porque o rádio acho que é a mãe da internet. Desde há muito tempo a televisão sempre se distanciou de ter opinião popular. A televisão sempre fez programas de uma via só. Com raríssimas exceções, eram programas em que o cara fazia o programa, um sujeito ficava falando, outro cantando, outro recitando, outro fazendo teatro, outro fazendo novela, mas não há interatividade entre a televisão. Hoje mais, mas quase nunca houve, e quem está do outro lado da tela. No rádio não, no rádio há muito tempo, bem antes da internet, né, já havia interatividade. A opinião do ouvinte é mais importante do que o locutor que vos fala. A sua opinião, seja você quem for, em qualquer contexto da sociedade, o rádio é uma grande rede social que há muito tempo antecipou a internet, tanto que sobreviveu à televisão, quando a televisão, que aliás surgiu no Brasil diferente dos Estados Unidos, como origem do rádio, aqui os caras do rádio partiram para fazer televisão. Lá nos States eram os caras de Hollywood que partiram para fazer a televisão. Então, nasceram de formas diferentes e a comunicação é de forma diferente, mas no fundo o rádio é a antecipação da internet, porque é mais importante o que você pensa do que o que eu penso. Eu penso individualmente e normalmente penso o que pensa a maioria do povo, mas erro também. Não foram poucas vezes em que eu emiti opiniões que eu fui obrigado a mudar em relação a essas opiniões, porque o povo dizia: Datena, não é bem assim, analise de uma forma mais calma, veja sobre esse aspecto. E eu dizia, pô, é tanta gente falando que eu devo estar errado. Então por que não voltar atrás e ficar com aquela velha máxima de que a voz do povo é a voz de Deus? Tem cabimento, falando sério, tem cabimento mesmo o sujeito aumentar combustível, mesmo que o petróleo tenha aumentado lá fora, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia? Tem cabimento isso? Porque quando o petróleo abaixa lá fora, abaixo de 0%, eles não abaixam aqui. Na pandemia abaixaram porque ninguém estava circulando no começo de uma quarentena que as pessoas acreditavam. Ninguém estava circulando, ninguém estava vendendo gasolina,
só vendia óleo diesel porque tinha que vender, tanto que a diminuição no preço do óleo diesel foi bem inferior do que os outros combustíveis, foi bem menor. O caminhoneiro sempre se ferra. O caminhoneiro está me ouvindo aí, pode emitir a sua opinião. Eu estou dizendo desde já, nesse comentário, que eu quero a sua opinião, como eu fiz ontem. Manda o seu WhatsApp, liga para o telefone da Band, manda carta se tiver correio ainda, manda o que você quiser, pô. Pode mandar até os caras para aquele lugar, se você quiser, que eu mandaria. Não tem lógica o sujeito dizer para mim, que nem eu entrevistei o cara da Enel ontem. Aí o cara falou assim, mas todo ano tem um acordo com a agência reguladora de aumento e tal. Eu falei, meu amigo, mas nós não estamos vivendo um ano, nós estamos vivendo o pior ano, talvez, da história da humanidade dos últimos 100 anos. Esse não é um ano atípico. 2020 vai virar livro. E tomara que só 2020. 2020 vai passar para a história como o ano relativo à peste bubônica, o ano relativo à gripe espanhola, não é? O ano à explosão do vulcão em Santorini, e daí por diante, do Vesúvio, um ano da tragédia, do grande terremoto que teve no Chile, não é? Esse não é um ano qualquer. Se não é um ano qualquer, por que esses caras continuam aumentando a energia elétrica e por que esses caras não esperam nem um minuto para meter um aumento na bomba direto para o consumidor e principalmente para quem leva as riquezas do Brasil, que são os nossos irmãos caminhoneiros. Tão maltratados aí. E o coitado do cara que tem um Fusca velho e vai trabalhar com Fusca velho, ele põe gasolina no Fusca, o tanto que ele põe de gasolina no Fusca ou na Brasília ou na Variante, que tem esses carros andando só no Brasil, não é porque o povo gosta de carros clássicos, é porque não tem grana para comprar outro carro. Tem gente que adora carro clássico. O Neto, meu irmão, gosta de Fusca, não é? Mas ele gosta porque gosta. Aliás, ele precisou andar boa parte da carreira dele de Fusca, porque não tinha dinheiro para comprar outro carro. Hoje tem, graças a Deus. E merecia ter muito mais, porque foi um dos maiores jogadores da história e não foi reconhecido como isso. Mas hoje a maioria dos caras tem pau velho andando na rua aí. Quantos caras estão andando de pau velho na rua, de carro velho? Porque não tem dinheiro para comprar outro carro. O cara queria comprar uma Lamborghini, pô. O cara queria comprar uma Ferrari, mas não tem dinheiro nem para comer. Então o cara enche o tanque, ele vai deixar de levar comida para casa dele. Vê se esses donos de postos de gasolina, vê se o governo tem dó desses caras. Coisa nenhuma. Aí você mete o pau e sofre pressão, como sofre pressão. Ah, amigo, esse negócio de imprensa livre é uma balela. Não existe imprensa livre. Você tem imprensa livre até a página 12. Depois, quando o poder econômico entra em ação, e olha que aqui, eu estou aqui há 20 anos, porque foi o lugar onde eu mais tive liberdade para falar até agora. Ah, por isso que você fala tanta besteira. Falo. Mas eu falo o que eu penso. Eu não guardo a minha língua na boca com medo de ninguém. Eu respeito quem me emprega, tenho o maior respeito pela capacidade que não só o Johnny, mas a família tem, mas o Johnny, que é o nosso condutor, o nosso diretor-presidente, faz questão de pagar salário em dia e manter o maior número de empregos. Só não faz quando não tem condição mesmo. Isso eu sou prova. E eu não sou puxa-saco mesmo porque eu já tive vários problemas com diretores, com presidentes e tal. Então, quando eu falo bem de um cara, você pode acreditar que eu estou dizendo a verdade. Esse diretor-presidente da Band aqui é um cara que sempre prezou por pagar o salário em dia e tentar manter o maior número de empregos. Isso desde agora que eu ganho um salário realmente enorme em relação às outras pessoas, mas desde quando eu ganhava R$4.000 relativo ao dinheiro de hoje e pegava 3 ônibus para trabalhar aqui. O pai dele já era dono da empresa e também fazia questão de pagar em dia quando podia. E sempre pagou em dia como podia. Então, a gente tem que prezar
esse aspecto de uma empresa que você trabalha. Ah, você tem que ser puxa-saco na empresa? Não, você tem que agir como a empresa age com você. Você tem que ser para com a empresa como a empresa age com você. E tem que ser profissional acima de tudo. E essa empresa age nessa maneira, nesse aspecto, de uma maneira diferenciada mesmo. O cara não dorme, não consegue pagar salário ou tem que dispensar alguém. Agora, pressões, todo mundo sofre. Pressões vêm de todo lado. Para ajudar a empresa, é muito difícil. A Bandeirantes é uma das empresas menos ajudadas por verbas públicas, isso que eu estou dizendo é mídia técnica. Não é empresa comprada, não, é mídia técnica. Na distribuição de mídia técnica é injusta pra caramba, a Band recebe menos que a maioria das empresas aí e continua aqui, de pé, pela capacidade e coragem dos seus acionistas e do seu diretor-presidente, que eu tiro o meu chapéu para ele. Ah, você é amigo dele, irmão dele? Claro que não sou. E nem ele é meu patrão e eu sou funcionário dele. Eu estou dizendo aqui, por isso que eu falo de coração mesmo, eu não sou puxa-saco. Pelo contrário, ele nem me suporta muito, acho. Deve ser assim, porque eu sou um cara que eu mais trago problema do que solução. Eu sou difícil de lidar. O único problema é que eu tenho que ficar 24 horas comigo e as pessoas não. As pessoas convivem comigo o menos possível. Tanto que o meu patrão é um cara que convive comigo menos que ele pode conviver, porque eu sou um cara difícil. Sou mesmo. Eu falo o que eu penso e às vezes falo bobagem e erro. Mas tudo isso para chegar numa posição que quando você começa a ouvir falar, olha, a economia está crescendo, olha, isso está dando certo, olha, vamos ter esperança e tal. Tudo isso tem que ser analisado, passado por um filtro. E você vê na sua pele se é verdade mesmo. Você está sendo beneficiado com esse aumento que o Paulo Guedes está dizendo da economia? Você acha justo o Paulo Guedes ficar pensando em meter CPMF na cabeça de todo mundo? Pô, o cara estava indo tão bem, agora vai recriar a CPMF, que o Adib já tem, que Deus o tenha, que era um grande cara, mas que quis criar a CPMF para ajudar a saúde, e na verdade o dinheiro foi roubado, foi desviado, e não ajudou saúde coisa nenhuma. Agora a gente está elogiando a saúde pela categoria e pela coragem dos nossos médicos e enfermeiros, enfim, gente que habita os hospitais e que salvou gente pra caramba. Mas a nossa saúde sempre foi uma grande porcaria. Porcaria. Quanta gente morreu em hospitais até antes da pandemia, até um dia antes da pandemia, nos corredores? Quantos tentaram conseguir uma consulta e não conseguiram? Quantos foram consultados e diagnosticados gravemente, como naquele programa do Dória? Olha, corujão da saúde. O cara falava assim, você tem câncer, hein? Pô, tá bom, agora eu sei o que eu tenho. E quando é que eu vou começar o tratamento? Daqui um ano. Você tem problema de coração, hein? Você vai morrer a qualquer minuto. Eu vou, você vai me operar quando? Volta daqui um ano e meio. Nossa saúde sempre foi uma droga, só está aparecendo mais ainda agora, que não tem leito, por causa da Covid, que é um fator diferencial que mata mais pessoas do que normalmente morre num país durante o tempo normal. Quer dizer que antes do novo normal, o nosso normal era péssimo na saúde, péssimo na educação, péssimo na segurança pública brasileira. Sempre foi. Sempre foi assim. E não está diferente. E agora esses aumentos abusivos de energia elétrica, aumento da gasolina que chega do óleo diesel, dos combustíveis que chega na bomba rapidamente. Eu estou dando tempo para você entrar em contato com a rede social da Rádio Bandeirantes, entrar em contato com o WhatsApp, entrar em contato com o telefone. A maioria dos ouvintes já sabe qual é o Zap, mas eu gostaria de pedir ao meu querido amigo Ricardo, bom dia, Ricardo, bom dia, que você colocasse o Zap para que as pessoas pudessem se pronunciar.
Eu estou falando muito porque eu estou dando tempo para as pessoas emitirem as suas opiniões. Essa é a minha. A Enel vai levar uma multa de 10 milhões. Não seria mais fácil ela devolver o dinheiro que ela cobrou a mais dessas contas que são realmente, aparentemente abusivas? E ela pode tomar outra multa da agência reguladora e prefere ficar discutindo que o cara gastou energia que ele não gastou. Ele não gastou essa energia que a Enel está dizendo que gastou. Prefere ficar discutindo da justiça ao invés de devolver o dinheiro do cara. Entendeu? Então, dá o WhatsApp, por gentileza, ô Rick. 999-04-8756. E para não dizer que eu falei só de coisa ruim, também é coisa ruim o que eu vou falar, porque eu já estou prevendo o que vai acontecer. Estava lendo um artigo do nosso querido amigo Jamil Chad. Eu não sei, acho que ele não está mais na rádio, mas acho que está na TV, não sei se está na TV também, mas é um grande repórter, ele mora em Genebra. Eu estava lendo um artigo dele no site UOL agora, e ele tem razão. Bom, primeiro que a boa notícia é que a vacina que o governo do estado de São Paulo está desenvolvendo no Butantan, com o nosso excelente Dimas e uma equipe fantástica de pesquisadores com o laboratório Sinovac, já vai para a fase 3, que é a mesma fase de Oxford. Porque essa vai ser a grande discussão mundial que nós vamos ter daqui para frente. Esse negócio de hidroxicloroquina, azitromicina, que o Bolsonaro está fazendo campanha, esse negócio de Anitta, esse negócio de Remdesivir, tudo isso não tem comprovação científica, não tem mesmo. Não adianta você ficar falando que tem, porque não tem. E não tome nada, absolutamente nada, nem que o presidente da República prescreva para você, sem autorização médica, sem acompanhamento médico, senão você morre. Se você tomar aspirina sem o médico te mandar, você morre. Se você tomar um comprimido para febre sem o cara te mandar, você morre. Então remédio é remédio, é bom, salva, mas mata também. Então, essa doença não tem remédio, velho. Não tem remédio. A hidroxicloroquina com azitromicina, fui um dos primeiros caras a dizer isso, da pesquisa de quem pesquisou, que foi o Didier Raoult, professor francês, que descobriu a associação de um antibiótico barato com um remédio para malária, que serve para lúpus, uma série de coisas, mas para malária, atenuado, porque a cloroquina foi transformada em hidroxicloroquina. Isso aí já vinha sendo estudado na China desde a primeira SARS, a gripe aí pelo coronavírus. Né? Ele adicionou um antibiótico barato, que tem lógica, porque se o troço ataca o pulmão, e a azitromicina, ela é um antibiótico que combate pneumonia, tem lógica, combina um com o outro e tenta matar o vírus. Mas não tem comprovação científica, nem ele lá, que foi recebido pelo Macron, ou ele recebeu o Macron lá em Marseille, nem ele lá tem a aprovação do governo francês para a utilização desse remédio, que foi utilizado depois chegaram à conclusão que não era o melhor remédio. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Mas não é sobre só a hidroxicloroquina, é sobre todos os remédios que disseram que faziam efeito sobre a Covid-19 e que não tem comprovação científica nenhuma. Eu não estou dizendo sobre a cloroquina, não. Usa o que você quiser quando o seu médico mandar. Se o médico mandar, está tudo certo. Você é contra a hidroxicloroquina com a azitromicina? Não, não sou. Desde que você acha que dê certo e que um médico acompanhe você com todos os protocolos para você usar o raio do remédio. Porque quando você não tem remédio, é imoral você não usar um remédio que você tem à disposição. Mas você tem que ser ciente que o remédio, ao invés de te salvar, pode inclusive matar você. Ou não prestar para nada e você ser curado pelo seu próprio organismo. Não tem remédio para isso, não se iluda. O grande remédio para a salvação do mundo é a vacina. E a vacina, tanto a de Oxford, que o governo brasileiro, o Bolsonaro, nessa tem o seu dedo aí colocado, é positiva a negociação. A vacina de Oxford, que está sendo já testada em fase 3, porque a gente está na pior situação da pandemia, a gente é um dos epicentros da epidemia, por isso que
Oxford fez esse convênio com a gente e passando, me parece também que tecnologia para a produção de vacina. Essa está na fase 3 e agora nós entramos na fase 3 aqui em São Paulo com a vacina da Sinovac, produzida com o Butantan, em pesquisa e tecnologia. E o Dimas já me disse que teria para dezembro 60 milhões de doses dessa vacina. E produziria aí 40 milhões, sei lá, de doses por mês. Ele teria a capacidade de até janeiro imunizar, se a vacina der certo, 120 milhões de brasileiros. Significa que metade do país estariam imunizados, isso até janeiro, dando certo o raio da vacina. Não existe outra salvação, mas o Jamil falou uma coisa que é verdade, vai acontecer. Quantas notícias de roubo de respirador, de roubo de EPI, de sacanagem com o hospital de campanha você ouviu até agora? Muitas, né? Muito mais do que salvar pessoas, não viu? Porque roubaram, fizeram da dor um negócio, fizeram da dor de famílias inteiras um negócio, fizeram da falta de ar de quem morreu de Covid um negócio. Quantos enfermeiros, médicos foram jogados na linha de frente sem EPI, o equipamento de proteção individual? Quantos foram jogados ao Deus dará aí? Milhares, né? No Brasil nós somos campeão mundial de mortes de enfermeiros. E quantos médicos e enfermeiros contaminados por falta de EPI, depois de curados, voltaram à linha de frente para ajudar as pessoas? Então é possível que se faça com a vacina a mesma coisa. O tal de Trump, que se Deus quiser vai perder a eleição lá nos Estados Unidos, porque só fala bobagem e é traíra, porque ele mete o pau no Brasil, diz que o Brasil fez tudo errado e tal, e diz que é amigo do Bolsonaro. O Bolsonaro é meu amigo. Demorou um dia para ele mandar cumprimentos pro Bolsonaro ou desejo de melhoras pro Bolsonaro. Entendeu? Demorou. O Dória mandou antes do que ele. E esse traíra fica usando o Brasil como exemplo de que nós fizemos tudo errado aqui e tal, e daí por diante. Entendeu? Então tomara que ele perca pro Biden lá, que não é grande coisa, mas enfim. Tomara que seja ele o eleito, porque eu não gosto desse Trump mesmo. Não acho ele um bom presidente. Sinceramente, não gosto. Bom, e olha que eu falo que eu gosto do Bolsonaro como pessoa, acho que ele age errado muitas vezes, mas eu também ajo errado. Mas eu não tenho nada contra o Bolsonaro e gosto do Bolsonaro, e as pessoas têm vergonha de dizer isso. Eu não, eu gosto do Bolsonaro, mas não sou obrigado a pensar do mesmo jeito que ele pensa, e nem fazer a mesma coisa que ele faz, e nem tenho os amigos que ele tem. Isso eu digo faz tempo. Eu era o único cara que dava espaço para o Bolsonaro falar aqui antes de ser eleito. Ele não falava em lugar nenhum quase, aqui ele falava. Aqui em algumas poucas emissoras de rádio que ninguém levava o Bolsonaro a sério. Foi eleito, pronto, acabou. Você se arrepende de ter dado espaço para o Bolsonaro? Não, eu sou um cara democrático e acho que ele acerta bastante. E quando ele erra, eu falo que ele erra e pronto, acabou. Tanto que eu não falo mais com ele em entrevista e nem ele fala comigo. Tá? Pronto, acabou. Tá bom assim. Eu acho que esse distanciamento é importante. Há que se ter um distanciamento entre imprensa e autoridade. Senão a coisa fica muito na base da amizade e você deturpa o seu julgamento às vezes, de um lado e de outro. Então tá bom, a convivência tá bom. Eu gosto do cara, acho que o cara tem bom coração, erra muito, mas eu erro muito mais do que ele, entendeu? E tá bom assim, do jeito que está, tá ótimo. Eu continuo respeitando o cara como o presidente da República e torço para que ele seja curado o mais rápido possível, para que ele volte à ativa e repense uma série de posições que ele tomou antes de ser acometido pelo coronavírus. Espero mesmo. Fico tranquilo, desde o começo fui contra aquela maldita entrevista da grade, que achei que ele era exposto a um pelotão de fuzilamento, mas ele também fuzilava as pessoas que conversavam. E aí não dava certo um presidente falar toda hora no meio de uma pandemia, não é legal. Não é? Porque às vezes você pensa uma coisa e fala outra. Ou às vezes você pensa o que você não deve falar e fala. Porque tem coisa que você pensa que você não deve falar. Deve guardar para você mesmo. Não é? Tem coisa que você acha que, sendo um presidente da República, não no meu caso. No meu caso, o que eu penso eu falo.
Eu não sou nada, eu não sou coisa nenhuma, eu sou apenas um jornalista que emite opinião todo dia. E, aliás, eu prefiro a sua opinião do que a minha sobre aumento de combustível, energia elétrica e essa multa milionária que a Enel vai tomar de 10 milhões, vai discutir a justiça e tal, mas por enquanto 10 milhões, porque a agência reguladora pode meter outra multa em cima deles. Gostaria que você se manifestasse a respeito disso. Só para encerrar com a vacina, o medo é que o próprio Trump pare 15 aviões no lugar que, de repente, se fizer a vacina, porque ele já comprou um laboratório, né, que estava produzindo a vacina. Acho que um laboratório alemão. Que ele pare lá os seus aviões com o dinheirão que tem os Estados Unidos, não é? E que, de repente, compre todo o lote de vacina e o mundo que se ferre. Porque império é assim. Ainda bem que nós temos aqui a tecnologia para produzir essa vacina e imunizar o povo brasileiro. Mas não é justo para com o resto do mundo, que de repente também só poucos países têm essa tecnologia e a maioria morra de Covid. É justo? Não, não é. Mas o mundo também não é. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.